Olá para você ligado nas redes sociais do IG e também, nesse caso em específico, do Agro em Campo, o portal mais acessado do agro brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar de exportações, em especial de todo o trabalho desenvolvido no Porto de Santos. Você sabe que é o maior porto da América Latina, por onde passam boa parte das exportações brasileiras, que tem uma importância fundamental para a nossa economia, e é importante entender o que está acontecendo lá para que a nossa capacidade produtiva continue crescendo, continue pujante, que a gente continue exportando e que esse gargalo logístico que todo mundo fala nunca chegue a nos atrapalhar, né? A gente sabe que tem dificuldades, tem problemas, mas também tem muita inovação, tem muita solução acontecendo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje aqui com o Beto Mendes, ele que é diretor de operações da Autoridade Portuária de Santos. Beto, seja muito bem-vindo ao IG, obrigado primeiramente por ter atendido a nossa reportagem, por falar com a gente aqui do Agro em Campo e do IG também. William, é uma grande satisfação poder lhe atender, mas é uma grande satisfação a darmos informações, levarmos informações a toda a comunidade do IG. Bom, em 2024, o Porto de Santos foi o principal exportador de cafés do Brasil, embarcando aí cerca de 34 milhões e 300 mil sacas de café, quase 70% do total exportado pelo Brasil. Porto de Santos é inequivocamente a maior porta de saída e a melhor porta de saída do nosso país e a melhor porta de entrada também, né? Beto, queria que você falasse um pouquinho a respeito, primeiramente, para a gente entender o que é a Autoridade Portuária de Santos, né? Quais são as atividades desenvolvidas por ela e um pouco também do seu trabalho lá na Diretoria de Operações. Ótimo. É muito boa essa oportunidade. Primeiramente, o Porto de Santos, ele é realmente a maior e a melhor porta de entrada do Brasil para os produtos transnacionais. Por quê? Devido à sua Interlândia. O que é a Interlândia? A Interlândia é a região onde produz os produtos, sejam agrícolas. Agrícolas 72% de tudo que movimenta no Porto de Santos são produtos agrícolas. E tanto produtos para ser exportados, como está inserido, o Porto de Santos está inserido no maior centro consumidor do Brasil. E isso dá condição para que tenham um crescimento muito forte, muito frequente nos últimos anos. E o Porto de Santos alcançou hoje, ele movimenta hoje o equivalente a quase 1/3 da corrente comercial do país, ou seja, de tudo aquilo que entra e que sai no Brasil, entra e sai 30% pelo Porto de Santos. Agora, Beto, o Porto de Santos tem registrado um crescimento muito significativo, né, de demanda, aliás, maior até, inclusive, do que o crescimento do país, na média aí de 6% nos últimos anos, quase 180 milhões de toneladas embarcadas no ano passado. Agora, quando a gente fala desse crescimento, como é que está a preparação do Porto para que continue sendo capaz de gerenciar toda essa logística? A gente sabe que é uma operação gigantesca, por mais que a gente fale, talvez a gente nunca tenha ideia da dimensão do que é isso, mas com esse crescimento acelerado, maior que o crescimento do país, como é que a gente pode ter a garantia de que não teremos um colapso, por exemplo, a partir dos investimentos que estão sendo feitos agora? Nesse governo, está sendo investido no Porto de Santos o equivalente a 12,5 bilhões de reais. E esse valor é exclusivamente recurso federal do Porto de Santos. Nós temos hoje 3,75 bilhões de reais em caixa e o Porto de Santos é um porto superavitário,
o ano de 2024, batemos o maior recorde da história, movimentamos 179,8 milhões de toneladas e tivemos um superávit financeiro de 800 milhões de reais. Isso nos dá condição de investir e investir forte nesses anos, que nesses últimos 2 anos e nos próximos 4 anos, para que possamos atender a demanda crescente ocorre muito acima da média do país, algo, como você já falou, em torno de 6%. Então, se nós projetarmos esse número, se nós somente projetarmos a média de crescimento dos últimos anos e o total de toneladas movimentadas aqui em 2024, nós vamos chegar no ano daqui a 10 anos movimentando mais de 300 milhões de toneladas. Para tanto, o Porto de Santos tem pressa. Nós estamos trabalhando diuturnamente. Hoje, por exemplo, no dia 18, acabou de sair a licitação, a publicação da licitação do VTNIS. O que é o VTNIS? É o controle de tráfego aquaviário, para que os navios tanto atraquem quanto desatraquem e partam de Santos com mais segurança, com qualidade e que possam fazer de forma também mais célere. Estamos no próximo, no mês agora de setembro, será licitado na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, o túnel Santos-Guarujá. É uma obra de 6,8 bilhões de reais. É uma obra que o presidente Lula e o nosso ministro Silvio Costa Filho e mais o nosso presidente Anderson Pomini, eles estão em conjunto, governo do Estado, em conjunto com o governo do Estado, construindo uma PPP, onde o Estado coloca 3 bi, o governo federal mais 3 bi, e a iniciativa privada 800 milhões, e é uma obra de 5 anos. E é uma PPP, né, onde estará sendo licitado o CAPEX e o OPEX, quer dizer, a obra e a operação para os próximos 30 anos do túnel Santos-Guarujá. De outro lado, nós concluímos a licitação da pavimentação da perimetral margem direita, que é a perimetral do lado do território de Santos, e também estamos na fase final do projeto e iremos licitar ainda este ano, no máximo até o final do ano, a perimetral Santos-Guarujá, que é um investimento de aproximadamente mais 1 bilhão de reais. Esses 12,5 bilhões são recursos públicos, mas as empresas privadas também estão investindo forte em Santos. Todos os terminais, nós temos 62 terminais privados, todos eles, 100% dos terminais do Porto de Santos são privados e na sua grande maioria, recebendo investimentos fortes. E também vamos licitar nos próximos meses o Tecon Santos 10. O Tecon Santos 10 é de extrema relevância para a exportação do café brasileiro. Como todos sabemos, o mundo está ampliando o consumo de café. Até a China, que não tinha o costume de tomar café, hoje está. Os noticiários dizem que é uma grande febre na China a criação e a implantação, né, de novas Cafeterias, lojas né? de café. Exatamente. E com isso. E isso passa por Santos, passa pelo Brasil, passa por Santos. Então, o Tecon Santos 10 vai ampliar mais 3,5 milhões de teus, né, que são a movimentação de carga nos containers em Santos. Hoje, nós movimentamos 5,5 milhões no ano passado de teus, 6 milhões de teus
será movimentado nesse ano de 2025. E esses containers que vão para o mundo, né, para mais de 200 países, aproximadamente 600 destinos no mundo recebem cargas aqui do Porto de Santos. Então, para isso, o investimento público, privado, o conjunto de esforços de toda a comunidade portuária, a nossa equipe da diretoria de operações, da qual eu tenho a honra de ser o diretor do Porto de Santos, a nossa equipe tem visitado as fazendas produtoras de café, tem visitado os mecanismos e todo o sistema logístico que faz com que esse café chegue até Santos. Então, nós estamos juntos com os produtores, junto com os exportadores, junto com toda a cadeia logística local obviamente, mais os armadores, mais os terminais, buscando as melhores práticas e para que possamos ter os melhores processos e que possamos ter maximização na movimentação das cargas. É interessante que o Porto de Santos ele não movimenta somente containers, ele é um porto multipropósito. O que quer dizer multipropósito? Significa que ele movimenta múltiplos tipos de cargas. Nós movimentamos veículos, né? Nós temos terminais de TEV que movimenta veículos, tanto para exportação quanto para importação. Nós movimentamos granéis líquidos, etanol, diesel, enfim, todos os tipos de granéis líquidos. De laranja, né? Suco de laranja, William, de cada 10 copos de suco de laranja que se toma na Europa, 9 é do Brasil e 8 passam pelo Porto de Santos. E aí vem os granéis sólidos, né? São os cereais, fertilizantes. Os fertilizantes chegam, na sua grande maioria, para atender o agro brasileiro, seja todas as culturas, né, que demandam de fertilizantes, que chegam de vários países do mundo, também chegam por Santos. Então, é um porto que nós temos que trabalhar de forma integrada. Estamos trabalhando agora forte para implantar em Santos mais um novo terminal de combustível. Nós temos um gargalo na área de combustíveis. Nós temos uma demanda maior do que a nossa capacidade de atendimento hoje. Então, já fizemos um chamamento público, já apareceram várias empresas, vários players interessados, e estamos trabalhando para colocar também, para levar a Bolsa de Valores, a B3, uma licitação ainda esse ano, do STS-8, que será o nosso novo terminais de combustíveis, de granéis líquidos, combustíveis em Santos. Isso deve ajudar bastante essa questão do gargalo de combustíveis, que o setor também reclama muito. E em relação à capacidade, ainda pensando nessa questão do gargalo, o próprio setor de café teve uma dificuldade enorme de embarcar parte de sua produção para exportação, isso não só no Porto de Santos, mas em outros portos brasileiros. O que a gente viu no passado, Beto, investimentos inconsistentes. Até 2023, aí nós tivemos investimentos, eu diria, pífios, por uma estrutura do tamanho do Porto de Santos. Estamos falando aí de 70 milhões, né? E agora você está me falando de 12 bi. Agora, ano que vem tem eleição e a gente pode ter uma manutenção de governo, uma troca de governo. É importante que o investimento em logística ele não seja de governos de ocasião, né, Beto? A gente precisa que os investimentos sejam perenes, que haja um planejamento de longo prazo, porque não dá para a gente ficar 4 anos parado, porque um governo pensa diferente, e a gente voltar em outro, e agora daqui para a gente pensar em parar de novo, e a logística, o país não para de crescer, e a gente espera que ele não pare de crescer, que esse crescimento também seja perene, e obviamente as exportações também serão, e as importações também, se o país cresce, a gente importa mais. Quer dizer, como é que o Porto de Santos, ou a autoridade portuária, trata essa discussão para que
as autoridades governamentais entendam que precisa ser um plano de Estado e não de governo. Muito, muito importante essa observação. Ocorreu que no passado recente, no governo anterior, houve um investimento realmente de 70 milhões. Quando nós falamos 70 milhões, parece ser um volume razoável, né? Mas para um porto, do Porto de Santos, que vai chegar em 10 anos a 300 milhões de toneladas movimentadas, um dinheiro assim irrisório, insignificante. Não dá para recuperar muitas vezes o asfalto de uma perimetral. E o porto não é o asfalto de uma perimetral somente, são inúmeros investimentos. Mas por que ocorreu isso, essa falta de investimento? Porque é importante esclarecer que as pessoas sempre falam, olha, a privatização do Porto de Santos. Todos os terminais do Porto de Santos, os 62 terminais, eles já são privados. O que se discutia na época era de privatizar a autoridade portuária, é quem faz as normas, quem fiscaliza, que no caso em Santos é uma empresa pública federal. Ocorre que eu tive a oportunidade já de visitar os principais portos do mundo, e ocorre que o modelo de gestão de Santos é muito parecido, principalmente com todos os portos da Europa. Como que é? São portos multipropósitos, que movimentam vários tipos de carga, que as cargas, existe uma concorrência interna entre os terminais de granéis líquidos, de granéis sólidos, terminais de fertilizantes e assim por diante. Então, a autoridade, nesse caso, é mais inteligente que ela seja pública, porque ela não é tendenciosa para um segmento ou para o outro segmento do mercado. E ocorreu que estavam tentando vender a empresa pública que faz essa gestão, que trabalha como se fosse o síndico do porto. Esse é a função da autoridade portuária. Nós criamos as normas, nós fiscalizamos, nós investimos em infraestrutura para dar condição igualitária para que toda a cadeia produtiva que exporta e que exporta e que importa pelo Porto de Santos, ela possa ter um olhar isonômico, um olhar igualitário. Imagine, se tivesse vendido a autoridade portuária para obviamente, um determinado segmento, uma empresa da China ou de qualquer outro país de um determinado segmento, obviamente, se ela tivesse arrematado, né, na licitação a autoridade portuária, ela ia incentivar que a movimentação de cargas e de produtos que fosse mais interessante a ela, que não tem nada de legal nisso, não tem nada de errado nisso, porque ela estava olhando do ponto de vista privado. Mas como o Porto de Santos movimenta cargas múltiplas, cargas das mais variadas possíveis, então tem que ter um órgão regulador lá dentro. E esse órgão regulador, esse órgão mediador, que procura atender a toda a comunidade portuária de forma igual, obviamente é a função da autoridade portuária de Santos, que é quem administra o Porto de Santos. Então, com esse olhar desse governo do presidente Lula, que voltado no investimento e que planejou 12,5 bi de investimento nesses últimos anos e para os próximos anos em Santos, isso vai dar condição para que a gente possa atender essa demanda crescente. O que ocorreu que teve uma mudança de modelo de entendimento e de gestão. Tinha-se uma gestão de entregar o serviço de síndico do Porto de Santos para o privado e houve
o Porto de Santos foi retirado do programa de desestatização, mas eu repito, não são os terminais todos já são privados. É importante fazer essa observação aqui, porque muita gente que às vezes não vive no dia a dia, no meio da comunidade portuária, imagina que o Porto de Santos é um porto público, e não é. Todos os terminais são privados, não tem, o Porto de Santos não movimenta nenhuma carga. O que ele faz é a gestão, o que ele cuida é do condomínio como um todo, para dar maior condição para que as cargas embarquem em Santos e vão para todos os países ou cheguem pelas portas de Santos para o Brasil. Ainda falando de investimento, Roberto, eu queria que você comentasse um pouco a respeito do planejamento para ampliação da área territorial do porto. Hoje são quase 8 milhões de metros quadrados e é um planejamento para 20 milhões. Em que pé que está essa possibilidade de investimento e o que isso muda na estrutura do porto? Explica para a gente o que é a área territorial, a importância dela para o funcionamento do porto em si também. Muito importante essa pergunta. Hoje, o Porto de Santos, o seu perímetro, né, o território, que é o que nós chamamos de poligonal. Então, a poligonal do Porto de Santos, ele contempla o município de Santos, Guarujá e Cubatão. Tanto na área continental de Santos, vai ter uma ampliação enorme na área do Guarujá, porque tem muitas áreas lá que já são áreas do governo federal, mas que não estão dentro da poligonal do Porto de Santos. Também está sendo ampliado para São Vicente. O Porto de Santos está sendo ampliado para São Vicente e a área da nossa poligonal como um todo, que hoje são 7,8 milhões de metros quadrados, nós estamos ampliando ela para quase 21 milhões de metros quadrados. Quer dizer, são quase três vezes o tamanho do Porto de Santos hoje. É óbvio que isso, assim que aprovado, e isso já está em fase bastante adiantada na Secretaria Nacional de Portos, já está sendo discutido com a ANTAC, com o TCU e com a nossa equipe técnica do Porto de Santos, mas é óbvio que assim que ampliado, não quer dizer que o Porto de Santos no outro dia já vai ter 180, se hoje tem 60, vai ter 180 terminais. Não é assim, porque é um processo, é o primeiro passo, isso é planejamento, isso é olhar para o futuro e pensar que daqui a 10 anos nós vamos ter que movimentar 300 milhões de toneladas em Santos. Ou mais, né? Porque nós vamos trabalhar porque o Brasil ainda cresça mais acelerado. E se crescer ainda mais rápido, obviamente, a média do crescimento de Santos ainda pode ser ampliada. Então, o que ocorre? Essa área ampliada vai dar condição para que novos terminais sejam implantados dentro dessa área que foi ampliada. E aí, com isso, é óbvio que depende de mais investimentos, infraestrutura, tem regiões que vão ser ampliadas que ainda tem uma questão logística desfavorável, que precisa melhorar os acessos, obviamente. É um conjunto, é um trabalho integrado. Também estamos aí numa discussão apoiando a comunidade portuária junto ao governo de São Paulo, porque não adianta só nós crescermos em Santos e as cargas não conseguir chegar, porque imagina quantos anos temos aí a Anchieta, há quantos anos aí veio a primeira perna, né, da Imigrantes, depois a segunda, e agora o governo de São Paulo está sinalizando entendimentos com a Ecovias para que tenha mais uma nova Imigrantes, né? Mais uma pista da Imigrantes descendo para Santos, e o objetivo é que tenha uma pista exclusiva para caminhões, porque daí você vai conseguir fazer com que dobre o número de caminhões que possam chegar ao Porto de Santos. Então, melhorando a descida para Santos,
ou a subida, né? Sim. Para o Planalto. Melhorando esse acesso a Santos, ampliando e melhorando a perimetral do lado de Santos, implantando a perimetral que estamos na fase final do projeto e vamos licitar ainda esse ano, que é uma obra de 1 bi do lado do Guarujá. Novos terminais, como eu falei, de granéis líquidos, o Tecon Santos 10, que é de grande importância para a ampliação da movimentação de containers. Esse conjunto de ações, implantação do VTMIs, nós estamos na fase final para para contratarmos uma tecnologia, um sistema que vai integrar os nossos agendamentos. Porque hoje, ainda no Porto de Santos, até pouquíssimo tempo atrás, não era, o Porto de Santos não coordenava o agendamento. Hoje, o Porto de Santos tem um agendamento para containers e tem um outro sistema de agendamento para grãos. Nós estamos contratando um novo sistema onde vai integrar grãos e vai integrar com containers e os caminhões desde lá da fazenda no Mato Grosso, em Goiás, aquele caminhão que está vindo para Santos ou uma carga que chegou em Santos e está subindo para São Paulo, container para abastecer o comércio de São Paulo ou de qualquer outra região do país, nós vamos ter o controle desse fluxo, desse tráfego de caminhões e vamos ter uma comunicação frequente com os caminhões. Por exemplo, recentemente caiu uma passarela e ficou 14 na Anchieta e ficou 14 horas parado a via. E imagina, sem comunicação com os caminhões. Então, o sistema novo que nós vamos implantar vai permitir que cada caminhão que está vindo para Santos ele tenha uma comunicação frequente e precisa com o Porto de Santos e vai receber lá um comunicado, olha, teve um acidente, em vez de vir pela Anchieta, você vai descer pela Imigrantes, ou você para na próxima parada, ou o seu agendamento que está previsto para hoje vai ser mudado em função do que aconteceu. Quer dizer, essa comunicação vai dar condição para que a gente coordene de forma muito mais eficiente, obviamente, o tráfego diário que chega a Santos. Só para que tenha um parâmetro, as 179,8 milhões de toneladas que foram movimentadas em Santos o ano passado, eu gosto de fazer uma apresentação de forma lúdica, porque visualiza melhor. Então, se você considerar os 179,8 milhões de toneladas, e se fosse tudo transportado por caminhões, você divide os 179,8 pelos 365 dias do ano, que nós movimentamos carga os 365 dias do ano, e divide por 30 toneladas, que é um caminhão, daria 16.420 caminhões de média aos 365 dias do ano. É óbvio que um terço disso já é movimentado por trem. Então, a média de caminhões que vem por dia em Santos são 11 mil caminhões. Aí, 11 mil caminhões, isso é média, mas isso significa que nos picos de safra, que nos meses que antecedem e que as cidades, que os grandes centros consumidores, né, consomem mais produtos importados, preparando para o final do ano. Enfim, imagina que nos picos, só de caminhões hoje, nós temos 16, 17, 18 mil caminhões tem dia que chegam ou que saem do Porto de Santos. É importante também informar, navios. Hoje, nós recebemos em Santos próximo de 6 mil navios por ano. Isso significa que nós temos, todos os meses, 500 atracações de navios e 500 desatracações. Então, nós temos 1.200 operações de navio no canal do Porto de Santos, nos
16 quilômetros de canais acostados do Porto de Santos. Para tanto, nós, hoje, no dia de hoje, foi publicado no Diário Oficial da União uma licitação que nós estamos contratando o VTMIS, que é um sistema de controle aquaviário que é focado no cuidado com a segurança da navegação. Uma segurança, mas com eficiência. Exatamente. Exatamente. Então, dentro de aproximadamente aí 60 dias, a gente está concluindo essa licitação e nós queremos ainda esse ano iniciar a implantação do VTMIS, que será a implantação de radares, onde ele vai coordenar toda a entrada e saída de navios do Porto de Santos. Nós vamos receber informações que vamos poder compartilhar tanto com a Polícia Federal quanto com a Receita Federal, entendeu? E com a nossa diretoria de operações, para que a gente possa continuar tendo as melhores condições de Santos continuar crescendo e atendendo toda a movimentação de carga, toda a expansão, em especial o agro brasileiro, que movimenta 72% de tudo que é movimentado de carga em Santos. Perfeito. Beto, eu queria perguntar para você agora, para a gente encerrar, com essa taxação aí anunciada pelo governo Trump, né? A gente já viu muitos setores se movimentando, alguns tendo que segurar a carga, outros não sabendo se vão conseguir embarcar, porque a gente sabe que há um delay, né? Eu embarco aqui, chega lá depois de 1º de agosto. Eu queria que você falasse um pouquinho de como vocês estão trabalhando a logística nesse período em que o próprio exportador não está sabendo mais como é que vai ser a sua logística para as próximas semanas. Imagino que deve estar acontecendo aí uma operação quase que de guerra aí para vocês conseguirem atender as novas necessidades daqueles que exportam todos os dias, né? No caso de Santos, aumentou nos últimos dias o volume de cargas movimentadas justamente por isso. Mas, olha, nós estamos trabalhando com serenidade. Nós, primeiro, sabemos que o perfil do presidente Trump é de um grande fanfarrão. Ele fez isso também com a China, depois voltou atrás, entendeu? Então, assim, nós estamos trabalhando acreditando que as nossas lideranças, acreditando que as autoridades brasileiras que têm o poder dessa regulação e dessa negociação internacional estão buscando novas alternativas, porque o Brasil, olha, William, eu acho que o presidente Bush, eu até brinco com os amigos que ele não estava, talvez, bem assessorado, ou a assessoria dele não trouxe as informações corretas para ele, quando ele teve essa tomada de decisão, porque os Estados Unidos vai perder, não vai ganhar. Primeiro, que o americano produz somente 1% do café que consome e quase 40% do café que ele consome, ele compra do Brasil. E a grande maioria por Santos, né? A grande maioria é movimentada em Santos. Então, veja bem, o volume total de movimentação da balança comercial entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil aproximadamente 40 bilhões por ano, ele compra a mais dos Estados Unidos. Então, quer dizer, a gente está falando de produto, a gente está falando de produto, né, Beto, que diferente de alguns países, talvez o americano sinta com mais velocidade essa taxação do que, por exemplo, a taxação que ele fez para a China. Porque o Brasil exporta a carne, o café e muitos outros alimentos ali de primeira linha do dia a dia americano. Quer dizer, se a gente saltar, sei lá, 10%, 15% o preço desses alimentos mês que vem, né, o americano vai sentir muito mais rápido do que, por exemplo, um produto chinês que um eletrônico, um acessório, né? Quer dizer, a percepção do americano vai ser muito maior, talvez, com os produtos brasileiros, né? Exatamente, exatamente. Porque, por exemplo, como eu dizia, 1% do café consumido nos Estados Unidos, e eles são um país que
mais consome café no mundo, 1% eles produzem e compram 40% do Brasil. Eles não vão ter condição de repor rápido esse volume que eles vão deixar de comprar do Brasil. Por isso que eu acredito que as relações comerciais vão resolver isso no campo comercial, porque o próprio americano, as empresas americanas que compram produtos do Brasil, eles já estão pressionando o governo americano para que ceda, entendeu? Agora, de outro lado, as nossas autoridades e o empresariado brasileiro, ele também está discutindo alternativas. Agora, como eu disse, nessa troca comercial, os Estados Unidos mais perde do que ganha, porque nós vamos aplicar reciprocidade, obviamente, nós vamos deixar de mandar produtos para eles, mas vamos realocar para outros países e eles também vão ficar sem a venda dos produtos que nós compramos deles e vamos comprar de outros países. Então, mas eu acredito muito no diálogo, eu acredito muito no entendimento, eu acredito muito na capacidade das autoridades brasileiras e acredito muito também no povo americano, porque nós não podemos generalizar o povo americano olhando para o presidente, porque o presidente às vezes tem esses insights, aí, essas manobras rápidas, mas dali a pouco ele também volta atrás. Mas nós vamos seguir firmes e fortes, trabalhando com planejamento, com organização, olhando as melhorias nos processos a médio e longo prazo, e eu tenho certeza que mais rápido que a gente imagina, a gente passará por essa turbulência. Eu acho que alguns setores poderão ser talvez mais afetados do que outros. Por exemplo, nós vimos aí no noticiário nos últimos dias, né, no primeiro momento, que a Embraer teria dificuldade com os contratos, né, no caso com os Estados Unidos, mas 2 dias depois a Embraer estava fechando novos contratos com outros países, contratos gigantes, entendeu? Então é assim, eu acho que a gente, em função dessa tomada de decisão do presidente americano, a gente vive um momento de muita negociação, muito diálogo e também buscando novas rotas, novas alternativas, novos parceiros comerciais. Isso é importante. O Brasil e o BRICS hoje está muito alinhado e, em função disso e que nós estamos vendo e vivendo, eu acredito que não é a melhor prática que o governo americano poderia estar adotando e mais, eu vejo como uma possibilidade de o governo americano, se ele manter nessa linha que ele está empreendendo, né? Que nessa linha de tarifaço aí, né? Que ele está aplicando, eu acredito muito que tem uma tendência de um maior isolamento comercial dos Estados Unidos. Tá certo. Beto, queria muito agradecer a sua participação aqui no IG, no Agrocampo. Agradeço aí todos da autoridade portuária também pela atenção. Espero que a gente continue com esses investimentos, que a APS continue crescendo, que o Brasil continue crescendo, né, e que esses 600 destinos se aumentem para 800 e que esses 200 países a gente ultrapasse, se houver mais países, que a gente abrace, que a gente continue sendo essa pujança e que o país continue crescendo, e se o país cresce, o Porto cresce também. Obrigado mais uma vez pela participação. Nós é que agradecemos e estamos trabalhando aqui com celeridade, porque o Brasil tem pressa.